O que é que eu preciso para ser descendente de Abraão? Está aqui, ó. E se sois de Cristo, quem é de Cristo aqui da glória, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo as promessas. Agora Abraão, ele carregava consigo um segredo gerado por Deus. Deus vira para Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 3 e diz assim: Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. E Abraão, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aqueles que abençoavam Abraão, Deus abençoava. Aqueles que se levantavam contra Abraão, o próprio Deus cuidava deles. Então Abraão carregava dentro de si essa promessa. E Abraão representa a autoridade espiritual. Abraão era a autoridade espiritual dessa época. E isso trouxe até os dias de hoje. O mundo gerado por Deus, ele tem hierarquia. O mundo gerado por Deus, ele é organizado. Nenhuma coisa desorganizada flui. Nenhuma coisa desorganizada prospera. Tudo tem que estar organizado. Então Deus, ele coloca Abraão, ele coloca líderes para influenciar. Quem é o Abraão da sua casa? O senhor, a senhora, que é a mãe. Ali você é a autoridade instituída por Deus. Quem é o Abraão da sua empresa? Se o senhor é o patrão, o senhor é o Abraão ali. Se a senhora ou o senhor trabalha, você está debaixo de uma autoridade ali. Quem é o Abraão na escola? É o professor, é a diretora. Quem é o Abraão na igreja? É o pastor. Quem é o Abraão na rua? O guarda de trânsito. Quando eu entendo isso, eu vou estar debaixo da autoridade daquele que representa o Abraão. E Deus vai me abençoar. Quando eu abençoo a minha autoridade, o próprio Deus me abençoa. E Deus usa a autoridade para fazer três coisas: proteger, promover e prover. Proteção: quando você está enfrentando uma dificuldade, você vai até o seu líder e ele vai ser um instrumento de Deus para te proteger. Quando você precisa de uma provisão, por exemplo, uma situação difícil, você vai até ele e ele vai ser um instrumento de Deus para te ajudar. Quando você precisa de uma promoção no trabalho, surgiu uma vaga para alguém ser promovido. Quem é que vai ser promovido? Aquele que honra o Abraão, que tem comunhão com o Abraão, que tem comunhão com o patrão, ou aquele que é do contra? Quem o patrão vai promover? O que tem comunhão. Então por isso que o mundo, ele é organizado. E eu quero trazer para você aqui: pastor, mas como é que eu sei se alguém reconhece e se alguém submete a uma autoridade espiritual? Tem 4 coisas que faz você entender se aquela pessoa está reconhecendo, está submetendo uma autoridade espiritual ou não. Primeiro, fala comigo: obediência. Êxodo capítulo 17, verso 9, diz assim: por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. A pessoa, ela demonstra, quer saber se alguém está debaixo de autoridade? É você perceber se ela obedece àquela autoridade ou não. Josué, ele estava debaixo da autoridade de Moisés. E está escrito aqui na palavra: aquilo que Moisés orientou a Josué, ele obedeceu e executou. Eu quero declarar que sobre a nossa vida tem a unção da obediência. Quem recebe da glória. Quer ver? Segundo ponto: como é que eu sei se alguém reconhece uma autoridade? Como é que você vai saber se alguém se submete a uma autoridade? Fala comigo assim: servir. Êxodo capítulo 24, verso 13, diz assim o texto: e levantou-se Moisés com Josué, o seu servidor.
Quer reconhecer se alguém reconhece uma autoridade, submete a ela? Vê se aquela pessoa serve a autoridade. O servir revela que eu reconheço uma autoridade sobre mim. Agora, pastor, mas o negócio de servir é para quem é pequenininho. Quem é grande não serve. Você está enganado. Sabe quem era Josué? Comandante do exército. Patente alta. Não era um soldado raso que estava começando, não. Josué era alguém que era de muita responsabilidade, de muita credibilidade. Um homem muito próximo, mas o que ele fez? Servia a sua autoridade espiritual chamada Moisés. Eu sou pastor dessa igreja. Eu tenho mais de 100 livros lançados. Eu prego pelo Brasil inteiro, pelo mundo afora. Mas quando eu estou do lado do meu pastor, eu não tenho nenhum desses títulos. Eu sou um servo dele. Eu carrego a pasta dele. Perto de mim, o meu pastor não carrega nada na mão dele. Eu sirvo ele, eu carrego, eu ajudo. Por quê? Porque eu reconheço que ele é uma autoridade sobre a minha vida. E quando eu abençoo o meu Abraão, o próprio Deus me abençoa. Terceiro, como é que você reconhece que alguém está debaixo de autoridade espiritual? Capítulo 24, verso 13. Olha o que diz, Êxodo 24, 13. Levanta, anda e sobe ao monte com Moisés. Na última parte desse versículo que acabamos de ler, Êxodo 24, 13. Josué, ele se levantou. Josué, ele subiu ao monte com Moisés. Terceira coisa, fala comigo assim: quer estar junto com a autoridade? Josué queria andar junto com Moisés. Como é que você reconhece alguém que submete a autoridade? Que reconhece uma autoridade espiritual sobre a sua vida? Ele quer estar junto, andar junto, caminhar junto. Moisés foi para o monte, Josué foi com ele. Quer estar junto. E quarto, como é que você reconhece que alguém submete a autoridade? Números capítulo 16, verso de número 32. Olha o que diz o texto. E a terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Sabe o que aconteceu aqui quando você lê esse texto? Moisés, ele era o pastor, Moisés, ele era o líder. E Moisés estava dando a direção. Moisés estava dando as instruções. Como se eu aqui que estou pregando nessa manhã, dando instrução, dando a direção. Só que no meio daquele povo levantou 3 pessoas: Datã, Coré e Abirão. E eles se levantaram e começaram a dizer: Moisés está errado. Nós não aceitamos a orientação de Moisés. É mais ou menos eu pregando aqui, levanta 3 pessoas e fala: pastor, tudo que o senhor está falando aí está errado, é mentira. Nós não concordamos com o senhor. Isso que aconteceu naquela época. E aí, quando Moisés viu aquela rebelião, ele fez uma oração. Ele falou: Deus, se eu sou homem de Deus, essas pessoas estão se levantando contra mim, eles não vão morrer de morte natural. O Senhor vai fazer algo para que todo mundo veja que o Senhor é real e fiel. Sabe o que Deus fez? Deus abriu a terra e Deus engoliu Datã, Coré e Abirão. O que eu aprendo? Como você sabe se alguém reconhece, submete a uma autoridade espiritual? É porque aquela pessoa
ela não participa de rebelião contra a autoridade. Irmão, se alguém chegar perto de você para falar mal de homem de Deus, fala assim: ô querido, eu não falo mal de homem de Deus, porque a pessoa acarreta no mundo espiritual. Teve um dia que uma pessoa veio, mas veio falando mal da Igreja Universal, falando mal do Bispo Macedo. Eu virei para ele e falei assim: aqui, eu posso até não concordar com tudo que ele fala, mas não vem falar mal dele para mim não, porque é um homem que faz um trabalho tão grande por essa nação. Mas você vai falar mal do homem de Deus? Davi, ele tinha uma autoridade chamada Saul. Saul começou a fazer um monte de coisa errada e até perseguir Davi. Até que um dia Saul está sozinho na caverna, os soldados de Davi vê que Saul está sozinho na caverna e fala assim: Davi, vamos lá matar Saul, porque Saul está te perseguindo, vamos matar ele, está sozinho na caverna. Sabe o que Davi disse? Eu não toco no ungido de Deus. Eu estou dizendo de Saul que estava errado. Eu estou dizendo de Saul que estava perseguindo Davi. Mas Davi sabia que Saul era uma autoridade. Quem trata com autoridade é Deus. Eu tenho o meu pastor. Você acha que o meu pastor é perfeito? Pastor Jerônimo? Não, ele é como eu, imperfeito. Mas você nunca vai me ver falando das imperfeições dele, porque ele é uma autoridade sobre mim. E eu reconheço essa autoridade. E eu honro essa autoridade. Alguma coisa que ele faz que talvez eu não concorde, quem vai cuidar dele é Deus. Mas o meu papel, eu não posso falar mal da minha autoridade. Porque quem fala mal de autoridade, ele está plantando o vento hoje para colher tempestade amanhã. Me lembro de um homem, ele estava numa igreja, e aí ele saiu dessa igreja e começou a meter o pau no pastor. Mas falando, ele veio aqui para a nossa igreja, me procurou e começou a falar. Eu falei: irmão, tá bom, chega, você já saiu de lá, você não está lá mais, para que você vai ficar falando mal do pastor? Não, mas eu não concordo. Irmão, para que você vai colher. Para não tocar em meu ungido, mas você não ouviu minha palavra. Irmãos, se você está num ambiente que você não concorda com a autoridade, lá no seu trabalho, você não concorda com o seu patrão, sai de lá e vai para outro, mas não fala mal dele não. Pode levantar contra uma autoridade, principalmente espiritual, instituída por Deus, porque senão você colhe coisas assustadoras para a sua vida. Foi Deus quem disse, ele falou: Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar. Agora, quem te amaldiçoar, Abraão, eu é que vou amaldiçoá-lo. Agora, qual o resultado quando eu honro a minha autoridade? Qual o resultado quando eu entendo essa palavra de Deus e vou estar tendo comunhão com a minha autoridade? Número 1, fala comigo assim: terei grandes vitórias. Olha Êxodo capítulo 17, verso 13, por favor. Êxodo 17, 13. Qual o resultado quando eu me torno submisso? O que eu colho por ser fiel a uma autoridade? Assim Josué prostrou a Amaleque, venceu Amaleque, ao seu povo, ao fio
da espada. Josué era leal à sua autoridade e Deus deu para ele vitória. Levanta a mão, eu quero profetizar, querido. Haverá vitórias de Deus na sua vida. Quem recebe, bate palma e dá glória. Segundo, qual o resultado de estar debaixo de submissão? Recebe certa autoridade. Êxodo 17:9. Josué recebeu uma porção de autoridade, diz assim o texto: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Olha que coisa forte. Moisés deu autoridade para Josué. Quem está dormindo aí, diga amém. Tem uns irmãos dormindo, dá um glória a Deus aí para você acordar, pelo amor de Deus. Então, Josué, ele recebeu uma certa autoridade. Eu quero declarar, querido, que por você ser fiel à autoridade, Deus vai te dar autoridade também. Terceiro, você vai experimentar experiências espirituais profundas da glória. Como assim, pastor? Está na Bíblia, Êxodo capítulo 24, versículo 12. Olha o que Deus disse. Depois disso, o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e espera ali, e dar-te as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para vos ensinar. Sabe o que eu entendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe quem subiu com ele? Josué. Os demais estavam lá embaixo, mas Josué estava lá junto com Moisés, tendo experiências profundas. Quarto, Deuteronômio 34:9. Porque Josué se submeteu à autoridade. O que o colho está debaixo de autoridade? Fala comigo: sabedoria. Diz assim o texto: ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Onde é que Josué recebeu sabedoria? Debaixo da autoridade de Moisés. Você quer ver uma pessoa sábia? É alguém que está debaixo e reconhece uma autoridade espiritual. Eu quero declarar, levanta a mão para você receber. A sabedoria de Deus te alcança de forma poderosa. E para terminar, ainda no capítulo 34, verso 9 de Deuteronômio, o texto continua dizendo: o espírito de sabedoria estava sobre Josué, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Quinta coisa, o que é o colho estando debaixo de uma autoridade espiritual? Quem se submete, ele é reconhecido pelos outros. As pessoas olham para ele e dizem assim: está ali alguém que respeita a autoridade, está ali alguém que honra a autoridade, está ali alguém que é bacana, não fala mal da autoridade, não trai a autoridade, na frente não fala palavras bonitas, mas por detrás mete a lenha. Não, está ali alguém que é sério, está ali alguém que é de Deus. As próprias pessoas, os outros reconhecem que nós somos leais às autoridades. Haverá reconhecimento de pessoas por causa da sua lealdade. Isso é a palavra de Deus. Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 3: abençoarei os que te abençoarem. Você me vê sempre aqui abençoando o meu pastor. Você me vê sempre falando das qualidades do meu pastor. Sabe por que eu amo fazer isso? Porque quando eu abençoo o meu pastor, que é o meu Abraão,
Deus me abençoa. Quando eu oro pelo meu pastor, que é o meu Abraão, Deus levanta pessoas para orar por mim. Quando eu luto para realizar os sonhos do meu pastor, que é o meu Abraão, Deus vai levantar pessoas para realizar os meus sonhos também. E aí, quando nós entendemos isso, a bênção patriarcal, ela vem sobre a nossa vida. O que é a bênção patriarcal? É quando a bênção de Abraão vem, e Jeová Jiré, ele entra nos nossos olhos. Quando Jeová Jiré entra nos nossos olhos, nós recebemos a unção do domínio, porque nós somos descendentes de Abraão e honramos as nossas autoridades. Jeová Jiré vem e entra nos nossos ouvidos, e os nossos ouvidos, eles vão estar atentos à promessa de Deus, e a promessa de Deus vai correr atrás de nós, vai nos alcançar. Quem crê da glória. Quando nós recebemos a bênção de Abraão, Jeová Jiré vem e entra na nossa boca, e aí, meu irmão, com a nossa boca nós profetizamos, e com o nosso coração nós cremos. Com a sua boca você profetiza, e com o seu coração você crê, e Deus vai cumprir. Quem crê da glória. Aí Jeová Jiré vem e entra nas nossas mãos, e as nossas mãos recebem o dom de adquirir riquezas. O que você põe a mão prospera, vai para frente, porque a bênção de Abraão vai estar sobre a sua vida. Aí Jeová Jiré vem e entra nos nossos pés, e nós recebemos a unção de conquista. A unção de conquista, onde nós colocamos a planta dos nossos pés, será nosso pela fé. Eu quero dar o algodão agora, os diáconos, por gentileza, para você estar ungindo os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, as suas mãos e os seus pés. E logo após eu vou estar entregando o manto da bênção patriarcal para quem não tem. E nós vamos realizar uma oração, você vai estar cobrindo a sua cabeça com esse